E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Como vocês bem sabem, os nossos textos sobem toda segunda-feira no site da Ágora, no LinkedIn da Ágora, no Instagram da Ágora e no meu LinkedIn e Instagram pessoais. E o vídeo aqui no YouTube. Bom, vamos lá. Analisando a reforma tributária, passamos agora, sobretudo com a publicação da Lei Complementar 214 e da Lei Complementar 227, a análise dos regimes específicos de CBS e IBS. A gente já veio analisando os regimes diferenciados e agora, porque a Lei Complementar 214 faz essa diferença, a gente analisa os regimes específicos. O primeiro ponto que eu tenho a dizer é que, analisando do ponto de vista estrutural, a Lei Complementar 214, ela cria o regime regular, que tem o regime regular que eu chamo de geral, que são as regras gerais, amplas, que não são específicas para determinadas atividades. Os regimes regulares diferenciados, que são destinados para determinadas atividades, mas que têm menos interferência de variação, menos novidades do que o regime regular geral, e os regimes específicos, que são, assim como os regimes diferenciados, regimes próprios para determinadas atividades. Só que, enquanto os regimes diferenciados têm variações mínimas, os regimes específicos têm variações maiores. Então, eles são muito mais complexos. Então, do ponto de vista estrutural, eles apresentam mais modificações do que os regimes diferenciados em relação ao regime regular geral. Então, é essa distinção dessas três classes, porém a Lei Complementar 214 chama tudo isso aí de regime regular. O regime regular é uma classe, onde você tem as regras gerais, que eu chamo de regime regular geral, as regras do regime diferenciado e as regras do regime específico. E cada regime diferenciado específico desse contempla várias atividades, eles são classes, né? E aí essas classes têm espécies que contemplam determinadas atividades econômicas. Bom, até aqui a gente viu as atividades dos regimes diferenciados, de CBS e IBS, e só de CBS, e agora a gente vai ver as atividades dos regimes específicos de CBS e IBS. E esse primeiro texto é sobre a visão estrutural dos regimes específicos. E eu posso dizer para vocês que nós temos 9 classes ou subclasses dentro dessa classe do regime específico. Nós temos 9 regimes específicos diferentes e eles contêm outros elementos, outras atividades dentro deles, tá? Essas grandes classes de atividades são, primeiro regime específico, combustíveis, serviços financeiros, de plano de saúde, serviços de concurso e prognósticos, serviços com bens imóveis, atividades com bens imóveis, serviços prestados por sociedades cooperativas, bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversões e temáticos, transporte coletivo e agência de turismo é outra classe, por sociedade anônima de futebol, e missões diplomáticas, repartições internacionais, operações alcançadas por tratados internacionais. Então são essas 9 grandes classes que estão dentro dessa classe maior, que é o regime específico, ou os regimes específicos, que estão dentro do regime regular, ok? E aí o que eu tenho para dizer aqui agora? As técnicas usadas para dar o tratamento da tributação específico para as atividades constantes dos regimes específicos são em 8. 1. Regime de tributação concentrada. Os combustíveis têm tributação concentrada. É uma exceção, né? A gente sabe que isso acaba com essa nova reforma tributária, com esse novo regime tributário, vamos dizer assim. E os combustíveis têm a tributação concentrada, eles mantêm. Redução e especificação de base de cálculo, redução percentual da alíquota padrão, igual aos diferenciados, aqui também tem. Outros critérios de fixação de alíquotas, diversos da alíquota padrão e de suas reduções. Sujeições passivas próprias e para determinação de responsabilidade tributária também, regras próprias para alguns regimes específicos. Regras de creditamentos específicas também. E não incidência, além de modificações de critério temporal de incidência tributária. Então tem regras de não incidência e outras onde a incidência se dá em momento diferente do que prevê o regime regular geral, ok? Então, assim, são essas duas grandes informações que eu queria dar. A quantidade de regimes específicos, que esses regimes específicos são classes, eles têm atividades menores dentro deles, vamos dizer assim, eles abrangem um grupo de atividades, e que nós temos 8 técnicas de redução tributária, não propriamente de redução, mas 8 técnicas de tributação de CBS e IBS para essas 9 grandes classes, ok? E aí vale a pena frisar de novo que a diferenciação das atividades ou da matéria bruta, onde essas regras vão incidir, exigem que elas tenham sido fixadas com peculiaridades, de formas diferentes, com conteúdos diferentes, o que torna necessário, sobretudo aqui, mais do que em qualquer momento da lei, a atenção específica, a atenção própria e direcionada para cada uma dessas atividades e dos seus regramentos. Não é possível entender os regimes específicos, mais do que qualquer outro, mais do que os diferenciados, com uma visão estrutural
e somente estrutural ou ampla e genérica da Lei Complementar 214. É necessário mergulhar a fundo e entender as atividades econômicas que esses regimes regulam, porque a Lei Complementar 214 trata das peculiaridades dessas situações para justificar ou para fazer, né, a prescrição do jeito que ela faz delas, ok? Espero que vocês tenham gostado. A proposta desse texto e desse vídeo é ser estrutural mesmo, e a partir da semana que vem a gente começa abordagens mais concretas. Espero que vocês tenham gostado e que seja produtivo. Vamos avante.